E aí, galera, a gente vai trabalhar agora com os movimentos vegetais. A gente trabalha com o tópico sendo movimento vegetal, mas na verdade são movimentos que ocorrem em outros seres vivos, não só nas plantas, mas que a gente prioriza o estudo deles no grupo das plantas. E como é que a gente faz, primeiro de tudo, para diferenciar esses movimentos? A gente tem que fazer algumas perguntas básicas. Esse movimento é orientado? Quando é que o movimento é orientado? Quando ele depende da direção que o estímulo está vindo. Quando ele não depende da direção que o estímulo está vindo, ele é um movimento não orientado ou desorientado. Por exemplo, se eu digo a você que uma planta cresce em direção à janela, de onde a luz está vindo vai influenciar para a direção que a planta vai crescer. Diferente daquela planta chamada dormideira ou sensitiva, que atende pelo nome científico de mimosa púdica, que a gente encosta e fecha. Você pode encostar nela da direita para a esquerda, dar um bicudo nela, fazer a dança da perereca suicida em cima dela, ela vai se fechar de qualquer jeito, independente da direção que o estímulo venha. Então, nesse caso, a gente vai chamar o movimento de nastismo. Nastismos são movimentos desorientados, são movimentos que independem da direção do estímulo. Diferente de tropismos e tactismos. Caso os movimentos dependam da direção do estímulo, a gente vai fazer uma outra pergunta. Tem crescimento? Se o movimento é orientado e tem crescimento, eu vou trabalhar com tropismos. Se o movimento é orientado e não tem crescimento, eu vou trabalhar com tactismos. Quando nós vamos trabalhar com os nastismos, nós temos os nictinastismos, que são movimentos que dependem de estímulos que variam de acordo com o dia e a noite. Estômatos que se abrem ou se fecham a depender do dia, né? Plantas como 11 horas que abrem em determinados horários por conta da temperatura. Folhas que ficam murchas ou vistosas a depender da umidade que vai variando conforme o dia. E aí a gente tem fotonastismos para abertura e fechamento de estômatos. Termonastismos para 11 horas que abre e fecha suas flores, né? Dependendo da hora do dia. E higronastismos para algumas plantas que durante o dia as folhas ficam mais murchinhas e durante a noite essas folhas ficam mais vistosas. Esses são movimentos de nastismos chamados nictinastismos, onde os estímulos variam no decorrer do dia. Temos também tigmonastismo e seismonastismo, que é o mais famoso. O tigmonastismo é o da planta carnívora. A planta carnívora, quando entra em contato com o inseto, ela fecha para aprisionar, né, o inseto que vai ser fonte de minerais. Lembrem-se que as plantas carnívoras continuam sendo autotróficas, elas utilizam os insetos para conseguir minerais, como fósforo, tá? E como nitrogênio. Compostos de nitrogenados e fósforo, elas vão obter desses organismos. E o seismonastismo é o da mimosa púdica, que é a dormideira, que é aquela planta que quando a gente encosta, ela fecha. Esse movimento aqui é um movimento que envolve variação no turgor das células envolvidas. Ou seja, aquelas células estavam túrgidas e aí os folíolos da planta estavam bem orientados, bem bonitinhos, né? Bem posicionados, vamos assim dizer. Quando a gente encosta, esse estímulo mecânico estimula as células que estão embaixo, né, na base do folíolo, a perderem íons potássio. Junto com esses íons vai saindo também a água e aquela célula que estava túrgida agora fica murcha, plasmolizada, promovendo o movimento de seismonastismo com os folíolos fechando da planta mimosa púdica ou dormideira. Gente, esses foram os movimentos de nastismos, que são movimentos desorientados. Eles não dependem da direção do estímulo. Diferente de tactismos. Tactismos e tropismos dependem da direção do estímulo. Mas os tactismos não envolvem crescimento. Nós temos, por exemplo, as algas, como a euglena, que apresentam o estigma, que é uma estrutura fotossensível. A gente trabalha isso quando fala sobre as algas do reino protista. E essas algas, elas nadam em direção à luz, caracterizando como um fototactismo. Foto porque o estímulo está sendo um estímulo luminoso. Nós temos bactérias aeróbicas que migram para áreas onde a concentração de oxigênio é maior. Bactérias aeróbicas promovendo esse movimento a gente chama de aerotactismo. E temos também o quimiotactismo, quando, por exemplo, os anterozoides de briófitas e pteridófitas nadam do anterídeo, que é o gametângio masculino, e vão até a oosfera no arquegônio, que é o gametângio feminino, caracterizando um quimiotactismo, tá? Então, gente, nastismos são movimentos desorientados, independem da direção do estímulo. Tactismos são movimentos orientados, mas que não envolvem crescimento. E a gente vai agora para o grupo dos tropismos. O grupo dos tropismos é um grupo de movimentos que dependem da direção do estímulo e que envolvem crescimento.
É o caule que cresce em direção ao solo, o caule que cresce contrário ao solo, é a raiz que cresce em direção ao solo, é a planta que cresce em direção à luz. Então são todos movimentos que envolvem crescimento orientado. A gente tem aqui, por exemplo, o tigmotropismo, que é o primeiro caso, que é o caso das gavinhas. As gavinhas são aquelas adaptações foliares e caulinares em que a planta se envolve, né, em um suporte. Então, no tigmotropismo, o contato vai fazer com que a gente tenha esse enrolar da gavinha no substrato. Temos o quimiotropismo, como é o caso do tubo polínico. Depois que ocorre a polinização, que é a saída do grão de pólen da parte masculina, lá no androceu, né, na antera, e chega após a polinização no estigma da flor no gineceu, o tubo polínico ele cresce por um estímulo químico. Isso é chamado de quimiotropismo. E temos dois tropismos muito importantes, que são os movimentos mais cobrados, que caem mais em prova, que são fototropismo e geotropismo, que a gente vai estar vendo agora. Para isso, é necessário que a gente tenha o entendimento de que as auxinas são hormônios vegetais que têm participação nos tropismos. As auxinas elas podem fazer com que a gente tenha o estímulo ou a inibição ao crescimento, ao alongamento celular. E a análise de taxa de crescimento pela concentração da auxina nos mostra que baixas concentrações fazem a raiz crescer, mas inibem o crescimento do caule. E altas concentrações promovem o crescimento do caule e inibem o crescimento da raiz. Portanto, como as baixas concentrações estimulam a raiz, nós temos aqui na raiz uma situação extremamente importante. Que situação é essa? A raiz ela é mais sensível à auxina do que o caule. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente trabalha com a exposição de um coleóptilo é um caule jovem à luz, ocorre um fenômeno. Na gema apical, o meristema está produzindo as auxinas, mas a auxina ela é fototática negativa, ou seja, foto por conta da luz, tática de tactismo, que é um deslocamento, negativo porque ela vai no sentido contrário, ou seja, as auxinas elas vão se acumular na face não iluminada. E como elas vão se acumular na face não iluminada? Porque elas fogem da luz, veja, o movimento da auxina, que é o hormônio, é fototático negativo, vai se acumular do lado não iluminado. A gente vai ter que considerar, igual a gente considera naquelas questões de física, onde a gente tem lâminas bimetálicas, quando as lâminas apresentam coeficiente de dilatação diferente. Porque, gente, se é caule de um lado e caule do outro, mas de um lado eu tenho mais auxina do que o outro, é óbvio que o crescimento vai ser diferente. Como as auxinas se acumularam do lado de cá, deste lado, que é o lado não iluminado, é o lado que nós vamos ter mais crescimento. E em função disso, como esse lado cresce mais, a gente vai acabar tendo a curvatura da planta em direção à luz. Caracterizando, essas células aqui, elas acabam ficando muito mais compridas, muito mais alongadas do que as outras células, curvando o vegetal em direção à luz. Nesse caso, qual é o tipo de movimento que a gente está tendo? Nós já sabemos que é um movimento de tropismo. Eu entendo que é um tropismo. É um tropismo porque é um movimento que envolve crescimento. Mas eu entendo que é um fototropismo porque eu tenho a participação da luz. Mas nesse caso é um fototropismo positivo. Por quê? Porque o caule está crescendo em direção à luz. Então, no caule iluminado, a parte que vai crescer mais é a não iluminada, fazendo com que o caule se curve para o lado iluminado. Isso que está acontecendo aqui com o coleóptilo. Às vezes, as questões cobram assim da gente. Iluminei e coloquei um papel laminado aqui. Gente, se eu pôr um papel laminado aqui, ou algo que não permita a luz passar, a auxina vai ficar distribuída de forma homogênea e aí o caule acabaria crescendo para cima de forma normal. Outras questões gostam de dizer que a gente vai decapitar o caule. Quando a gente faz a decapitação desse caule, a produção de auxina cessa, porque quem produz auxina é a gema apical. E eles trazem para a gente a situação de colocar um tubinho aqui, um cubinho, um cubo gelatinoso, um cubo de agar, só que esse cubo gelatinoso de agar está rico em auxinas. Se ele não tivesse nada, não ia ter efeito, tá? Mas ele está rico em auxinas. Como ele está rico em auxinas, gente, o lado que vai crescer mais é o lado que tem mais auxina. Então eu teria aqui a curvatura para o lado em que o agar não está, porque esse lado aqui cresceria mais.
Um outro caso extremamente importante é o caso da ação da gravidade. É o que a gente chama de geo ou gravitropismo. Por ação da gravidade, as auxinas vão se acumular na parte inferior da planta e ao se acumular na parte inferior da planta, elas decantam e a gente vai ter o seguinte efeito. A raiz cresce com baixas concentrações. Então, gente, na raiz, a parte que vai crescer mais é a parte de cima. Já o caule cresce com altas concentrações. Por isso, no caule, o que vai crescer mais é a parte de baixo. Como a parte de cima da raiz é a parte que cresce mais, ela vai se curvar para baixo. Como a parte do caule cresce mais a parte de baixo, o caule vai acabar se curvando para cima. Quem já derrubou uma planta durante a noite ou tem planta no quintal, um animal derruba, quando a gente acorda 1, 2 dias depois, o caule está como? Para cima. E aí o que foi que aconteceu? Esse fenômeno aqui. Nesse fenômeno, o que a gente está tendo? Nós também estamos tendo um tropismo, porque é um movimento de crescimento orientado, tá? A gente está tendo um grave ou geotropismo, porque é a força da gravidade que está atuando, só que é um grave ou geotropismo positivo da raiz, que está indo em direção ao estímulo, e negativo do caule, porque está indo no sentido contrário, tá? Esse é um movimento extremamente importante da gente entender. Caso essa planta fosse colocada num caqueiro e esse caqueiro ficasse fazendo um movimento circular, ficasse girando, as auxinas não iriam decantar. Se elas não decantassem, o caule iria crescer de forma uniforme, a gente não teria essas deformações aqui. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre movimentos vegetais, né? Espero que vocês tenham curtido aí e é isso, né? Beijo, tchau!